Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar nosso vídeo da segunda parte de transformada Z. No vídeo passado nós vimos a introdução à transformada Z, para que ela serve, né? A gente viu que ela é mais genérica que a transformada de Fourier, ela é uma generalização dela. Ela tem várias propriedades e sistemas que só podem ser obtidos através da transformada Z. Ok? Esses são os principais motivos da gente usar a transformada Z. Então, a ideia da transformada Z é generalizar a transformada de Fourier. A gente viu que a ideia básica da transformada de Fourier é expressar um sinal como soma ponderada de exponenciais complexas de módulo unitário, porque a exponencial complexa de módulo unitário é uma autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, só que essa propriedade também vale para uma exponencial complexa generalizada do tipo z elevado a n. Qualquer exponencial complexa do tipo z elevado a n também é uma autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, baseado nisso, a transformada de Fourier tenta generalizar a transformada de Fourier, né, onde, substituindo, né, a gente tem uma definição muito semelhante, onde tinha exponencial de j ômega, a gente vai substituir por z. Ou seja, agora, essa exponencial complexa na qual a gente vai decompor é de módulo qualquer. Ok? A gente viu também duas coisas importantes. A primeira é que a transformada z é o caso particular, desculpa, a transformada de Fourier é o caso particular da transformada z, quando o módulo de z é igual a 1. Né? Esse z é sempre expresso em forma polar, ele tem um módulo r e vezes exponencial de j ômega. Quando esse r é igual a 1, a gente tem a transformada de Fourier. Aqui é a expressão da transformada z, que a gente não vai usar, né? Mas estou colocando aqui só para ver que a gente também, nesse caso, também expressa o x de n como uma soma ponderada de exponenciais complexas. Só que agora exponenciais complexas de módulo qualquer. Tá? Depois a gente vê alguns conceitos bem importantes. O primeiro é a região de convergência. A região de convergência são os pontos do plano Z para os quais a TZ existe. Tá? Então, essa é a condição de convergência da transformada Z. Né? Então, ela depende do módulo de Z. Então, ela pode existir para alguns valores de módulo de Z e não existir para outros. Né? E a faixa de valores para os quais ela existe, a TZ existe, é chamada região de convergência, que a gente vai chamar de ROC, que é o termo em inglês Region of Convergence. Okay? A gente viu alguns exemplos, dois exemplos a gente vai ver muito, né? Esse exemplo aqui, tá? Que deu isso aqui, com a região de convergência módulo Z módulo QA, e esse exemplo aqui, né? Que deu a mesma expressão, sendo a ROC módulo Z menor do que A. Então, a gente viu aqui até que deu a mesma expressão, né? Só que deu ROCs diferentes. Isso pode acontecer, tá? Tanto que a ROC seja diferente. Então, a conclusão é que, para você determinar perfeitamente uma transformada Z, você tem que dizer a expressão e a ROC, tá? Okay? Unilateral a gente vai passar. E por fim a gente terminou com a definição de polos e zeros. Né? A gente viu que na maioria dos casos a nossa transformada vai ter essa cara aqui. Então as raízes do numerador a gente vai chamar de zeros da transformada Z e as raízes do denominador de polos. Né? Ou seja, os polos são os pontos onde a transformada Z vale infinito, digamos assim. Tá? Isso aqui a gente pode ignorar. Então a gente começa a nova parte aqui, que são as propriedades da região de convergência. Isso é bem importante. Tá? Então, tem aqui no livro também, eu vou colocar aqui, mas tem no livro também, tem alguns desenhozinhos também interessantes no livro. Tá? Aqui também tem no livro, escrito de outras formas, mas enfim, são as mesmas coisas de outras formas, certo? Essas 8 propriedades. Tá? Então, deixa eu ver se eu acho o que eu queria. Bom, enfim. Basicamente é o seguinte, a primeira são propriedades, eu não vou demonstrá-las, mas são propriedades bem intuitivas, tá? A primeira diz que a região de convergência é um anel centrado na origem, certo? Na verdade, aí nesse caso aqui, eu acho que eu não escrevi muito bem, eu acho que o livro escreveu melhor. Tá? Ó, ele diz o seguinte, o que ele quer dizer com isso é que a região de convergência ela tem uma geometria circular. Tá? Ou seja, ou a região de convergência é um círculo, certo? Ou seja, toda a região interior a um certo raio, ou ela é uma parte externa a um círculo, certo? Tudo que está além de um certo raio, ou ela é um anel, né, entre dois raios, certo? Ou ela é nada, não tem região de convergência, ou ela é o plano inteiro. Tá? Mas tem sempre uma geometria circular. Tá? Aqui os exemplos, ou seja, ou ele vai ser assim, né, ou vai ser assim, ou vai ser assim, ou vai ser o plano inteiro, ou vai ser nada. Tá? Mas sempre vai ter essa geometria circular. Por quê? Porque a condição de existência depende só do módulo de Z. Tá? Então, como depende do módulo de Z, então ela vai ter sempre uma geometria circular. Tá? Então, isso é a
propriedade 1. A propriedade 2 é bem interessante, bem intuitiva também, né? Não precisa de demonstração. Que é o seguinte, a transformada de Fourier de x de n converge, ou seja, ela existe, somente se a região de convergência da transformada Z incluir a circunferência de Rantauro, a CRU. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui, é o seguinte. Tem um exemplo melhor aqui. Ora, a gente sabe que a condição de existência da transformada de Fourier, certo? É que o sinal xn seja absolutamente somável, certo? Ou melhor, não precisa nem falar isso, desculpa, assim, a transformada de Fourier é o caso particular da transformada Z na CRU, né? A gente viu isso na aula passada, eu revisei agora. A transformada de Fourier é a transformada Z, é o caso particular da transformada Z na CRU. Ora, se a região de convergência inclui a CRU, é porque a transformada Z existe ali na CRU. Então, a transformada de Fourier existe. Entendeu? Basicamente, se a região de convergência inclui a CRU, ela inclui o valor quando R for igual a 1, isso aqui converge. Ora, se quando R é igual a 1, isso aqui converge, ela é absolutamente somável, então a transformada de Fourier existe. Então, para você saber se a transformada de Fourier de um sinal existe, você olha a região de convergência. Se ela inclui a CRU, então a transformada de Fourier existe. Tá? Então, se você olhar aqui algum exemplo, por exemplo, vamos olhar os exemplos anteriores, a gente viu, ó, você tem um exemplo como esse aqui, ó, que é a região de convergência no plano inteiro, lembram? Então, nesse caso aqui, a transformada de Fourier desse sinal existe. Se você olhar esse exemplo aqui, ó, a região de convergência está entre 1/3 e 1/2. Então, é porque a transformada de Fourier desse sinal aqui não existe. Tá? Ok? Entre 1/3 e 1/2. E assim vai. Tem outros exemplos aqui. Nesse exemplo, ó, a transformada de Fourier era módulo de Z maior do que 1/2. Então, ela inclui a CRU. Então, a transformada de Fourier existe. Tá? A propriedade 3 também é bem intuitiva. A região de convergência não pode incluir nenhum polo. Isso aí é bem óbvio, né? Porque o polo, por definição, né, é a raiz desse denominador aí. Então, se o denominador é nulo, é porque a função está indo para o infinito. É um ponto singular, né? Ela tende para o infinito. Então, a região de convergência não converge. Então, a região de convergência não pode incluir nenhum polo, né? É como se fosse o seguinte. No polo, a transformação de Z vai para o infinito. Então, a região de convergência não pode incluir um ponto onde ela vai ao infinito. Tá? A 4 também é bem intuitiva. Diz o seguinte. Então, a propriedade 4 diz, se o sinal for de duração finita, então a região de convergência é o plano todo, exceto possivelmente Z igual a zero. Ignora esse Z igual a infinito, tá? Exceto possivelmente o Z igual a zero. Como assim? Esse exemplo aqui que a gente viu, né? Esse exemplo aqui, se o sinal é de duração finita, eu já até comentei isso, na verdade, né, no vídeo passado. Se esse sinal aqui é de duração finita, então com certeza essa soma vai convergir. Ela só diverge se tiver infinitos termos. Se tiver um número finito de termos, ela com certeza vai convergir. Então, a região de convergência vai ser o plano inteiro. Tá? Se for de duração finita, é o plano inteiro. Por que, exceto possivelmente Z igual a zero? Como eu falei, ignora Z igual a infinito. Exceto possivelmente Z igual a zero, porque em casos como esse aqui, ó, que se eu colocar o Z igual a zero aqui, ele vai para infinito. Então, pode ter um termo como esse aqui, 1 sobre Z ao quadrado, 1 sobre Z ao cubo e tal. E aí faz com que, se você colocar um Z igual a zero ali, ele vai para o infinito. Tá? Então, como eu falei, uma sequência de tamanho finito, não sei se vocês lembram disso também, ela só pode ter polos na origem. Certo? Se ela for de duração finita, essa sequência só pode ter um polo se for em Z igual a zero. Tal como está aqui. Ela não pode ter polos fora do Z igual a zero. Tá? Então, se ele tiver um polo aqui em Z igual a zero, a região de convergência não pode incluir o Z igual a zero. Por isso que tem isso aqui. Certo? Exceto possivelmente o Z igual a zero. Então, assim, a região de convergência de um sinal de duração finita ou é o plano inteiro, ou é o plano inteiro menos o Z igual a zero. Tá? Porque ele pode ter um polo ali em Z igual a zero. Se tiver, não inclui, porque a ROC não pode incluir polo. Tá? Agora começa uma parte mais interessante, que é, se x de n for lateral direito, lembram que lateral direito é um sinal que é infinito para a direita. Então, se for um lateral direito, a região de convergência estende-se para fora do polo mais afastado da origem. Eu não vou demonstrar isso, tá? Mas é esse caso aqui que a gente viu. Aliás, aqui mesmo, né? Desculpa, não precisa nem sair. É esse caso aqui, ó. É um sinal lateral direito. E a região de convergência, lembra que foi um sinal lateral direito, ou seja, que ele é infinito para a direita, a região de convergência vai ser desse jeito aqui, ó. Ele vai ser de um polo para o infinito. Tá?
Se vocês quiserem um insight melhor, não tem uma demonstração no livro, mas tem um insight de porquê disso, né? Vocês olhem no livro, tá? Então vai ser sempre desse jeito aqui, ó. Tá aqui aqui, ó. Aqui é um sinal lateral direito, infinito para a direita aqui, ó. E a região de convergência vai ser exterior ao polo de maior raio, lógico, porque se é externo a um polo, tem que ser o polo de maior raio, porque não pode ter nenhum polo na região de convergência, tá? Tem até aqui uma explicação mais de porque que isso ocorre, mas enfim, não vou entrar nisso não, tá? Ok? Mas é fácil, dê uma lida nisso aí, tá? Bom, então, ou seja, se for um sinal lateral direito, a região de convergência vai ser desse tipo aqui, ó, de um polo para fora. Então, e a propriedade 6 é o quê? Se o sinal for lateral esquerdo, tá, a região de convergência estende-se para o interior do polo mais próximo da origem. Que é esse exemplo aqui, ó. Tá? Então, lateral esquerdo, a região de convergência vai ser de um polo para dentro de um polo, né? Do menor polo de menor módulo. Por quê? Porque se tiver um polo de menor módulo ainda do que esse alfa, ele iria estar dentro da cruz, e não pode ter um polo dentro da cruz. Tá? Tá? Então, ele vai ser desse tipo aqui, ó. No lateral esquerdo, a região de convergência vai ser isso aqui. Tá? E a propriedade 7, se for um sinal bilateral, então a região de convergência será um anel no plano Z, limitado por dois polos. É esse caso aqui, ó. Ele é bilateral, tá vendo as receitas aqui, então ele vai ser um anel, tá? Que é esse exemplo que a gente viu, esses exemplos como esse aqui, ó. Como esse aqui, um sinal bilateral, ó, ele tem uma parte que é lateral direita e uma parte lateral esquerda, né? Infinito por dois lados. A região de convergência vai ser isso aqui, ó. Certo? É como se fosse a interseção de um sinal bilateral, é como se fosse a soma desse sinal aqui, lateral direito, mais o lateral esquerdo. A região de convergência dele vai ser a interseção dessas duas aqui. Dessa aqui com essa aqui. Então, a região de convergência de um sinal bilateral, eu coloquei aqui que é um anel, certo? Mas é um anel, digamos, generalizado, como eu digo aqui, ó, como está dito aqui, ó. Aqui, ó, two sides é um anel, né? Mas é o seguinte, esse anel pode ser um anel degenerado. Como assim? Pode ser que a interseção entre isso e isso aqui seja nada, tá? Seja nada. Então, pode ser um anel, mas se esse R mais for maior que o R menos, aí fica nada. Então, a região de convergência do sinal bilateral é um anel ou nada, certo? Ou seja, que ela vai ser a interseção dessa região de convergência com essa, mas se o R menos for menor do que o R mais, não vai ter interseção, não vai ser nada. Tá? E a propriedade 8 diz que a região de convergência é uma região conexa, ou seja, não pode ter duas partes da região de convergência desconexas, certo? Em resumo, eu vou ter 5 possíveis regiões de convergência, certo? Prestem bem atenção nesse resumo que eu vou dar agora, pessoal. 5 possíveis regiões de convergência. A primeira delas, não está desenhada aqui, é se o sinal for duração finita, que aí vai ser o plano inteiro. Possivelmente excetuando z igual a zero se houver um polo ali. Tá? Então, só a duração finita, a região de convergência é o plano inteiro. Se for um sinal lateral direito, a região de convergência é assim. Se for um sinal lateral esquerdo, a região de convergência é assim. Se for um sinal bilateral, a região de convergência é assim, ou nada, ou não tem região de convergência, tá? Isso é o que vocês têm que entender. Isso eu acabei de dizer. Uma coisa, voltem aí para ver se vocês entendem. Então, essas 5 possibilidades, tá? Essas 3 estão desenhadas aqui. A última não está desenhada, que é ser nada, que seria o caso do bilateral. E o outro seria o plano inteiro, no caso de uma sequência de duração finita. Ok? Lembrando também que a propriedade 2 é bem importante, tá? Que é que diz que a transformada de Fourier de um sinal existe e a ROC inclui a CRU. Ou seja, se a região de convergência incluir a circunferência de orbitário, é porque a transformada de Fourier converge, a transformada Z converge ali, ou seja, a transformada de Fourier existe. Ok? Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se no livro tem também exemplos. Deixa eu baixar aqui. Tá, aqui, ó, por exemplo, esse exemplo é mais bacana. Vou começar por ele, ó. Vamos supor que eu tenho esses 4 polos aí. Uma região de convergência, pessoal, ela é sempre delimitada por polos, tá? Professor, e o zero? O zero tanto faz. O zero pode estar dentro da cruz, estar fora. O zero não tem nada a ver. O que não pode é um polo estar dentro da cruz. Então, ele está sempre delimitado por um polo. Mas ele nunca contém o polo. É sempre menor. Nunca é menor ou maior. Nunca menor ou igual, maior ou igual. Tá? Então, o zero tanto faz para a cruz. Assim, pode estar dentro ou fora. Mas o polo tem que estar sempre fora da cruz. Ou bem na margem, né? Então, aqui nesse caso, ó, eu teria 4 possibilidades de ROC. A primeira seria módulo de A, ROC menor ou igual a módulo de A, como está aqui.
A segunda possibilidade seria essa, ó, módulo entre A e B. A terceira entre B e C. E a quarta, o módulo que C. Eu tenho a quinta ainda, que seria nada. Não tem região de convergência. Tá? Então, se ele é assim, ó, essa região de convergência seria um sinal lateral direito. Essas duas regiões de convergência seriam um sinal bilateral. Né? Ou se a região de convergência não for nada, for zero, não tem região de convergência, seria um sinal bilateral também. E se for assim, a região de convergência seria um sinal lateral esquerdo. Então, esses três polos aqui dão margem a 4 possíveis tipos de sinais. 5, né? Porque teria o bilateral que não tem região de convergência. Então, 5 possíveis regiões de convergência, portanto, 5 sinais diferentes. Tá? E, professor, não poderia ser de duração finita? Não, não pode ser de duração finita. Se tem um polo fora da origem, então o sinal não é de duração finita. Certo? O sinal, se vai ser de duração finita, ele só pode ter o polo se for aqui na origem. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, esses exemplos eu vou usar... Eu não vou fazer a conta direto, não, porque eu vou usar isso aqui, ó. Esses dois resultados aqui, certo? Esse aqui, que dá isso, e esse aqui, que dá isso aqui. Tá? Vai ser parecido, a conta parecida, na verdade ele não é exatamente idêntico, né? Porque aqui não tem o menos n menos 1, ó. Não tem o menos n menos 1, então não vai ser exatamente idêntico. Mas vai ser super parecido, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, o x, ó, ele substituiu, tá? Na expressão da transformada z, tá? Esse menos n quer dizer que o sinal valia de menos infinito até zero. E esse aqui, o de n, significa que ele vai de zero até mais infinito. Aí ele botou menos 1/2, botou 1/4, e ele fez... Aqui é sempre aquela expressão da soma dos infinitos, soma de uma PG infinita, dos termos de uma PG infinita, né? Que é A0 dividido por 1 menos Q. Aqui, ó, daqui para cá, ele só fez uma alteração, chamou K de menos N, mais uma vez, né, para poder a PG ficar progressiva, ficar para frente e não para trás, tá? Só para você não se confundir. Então, aqui ele chamou K de menos N, tá? E aí ele usou aqui as expressões, né, e chegou nisso aqui, ó, usando essas expressões, chegou nisso. Só que para isso aqui convergir, né, o módulo da razão, né, que é 2z, tem que ser menor do que 1, ou seja, o módulo de z tem que ser menor do que 1/2. E aqui o módulo dessa razão, que é 1 sobre 4z, o módulo disso tem que ser menor do que 1, ou seja, z tem que ser maior do que 1/4. Tá? Ou seja, a região de convergência aqui vai ser módulo de z entre 1/4 e 1/2. Tá aqui, ó, a região de convergência. Aqui é um sinal bilateral, então a região de convergência é desse tipo aqui, ou nada, né? Nesse caso aqui, deu isso. Ó. Mas vamos supor que eu trocasse esse 1/2 com esse 1/4 aqui, ó. 1/2 com 1/4 ia dar módulo de z menor do que 1/4 e maior do que 1/2. Aí não ia ter interseção, entendeu? Então seria esse o caso onde não tem região de convergência. Tá? Aí ele faz a mesma continha aqui para o y, certo? Só que a única diferença aqui, ó, em vez de ter menos n, tem o de n, ou seja, são dois sinais laterais direitos. Dois sinais laterais direitos, ele fez a mesma conta aqui, ó. Certo? Tá aqui as duas contas aqui, ó. Ele sempre é n de 0 até mais infinito, porque tem o de n, né? Aí num deles é menos 1/2 elevado a n, no outro é 1/4 elevado a n. Tá? Então aqui para existir, para PG infinita convergir, tem o módulo 1/2 tem que ser menor do que 1, né? Ou seja, módulo de 1 sobre 2z tem que ser menor do que 1, ou seja, z menor do que 1/2. E aqui módulo de 1 sobre 4z menor do que 1, ou seja, módulo de z maior do que 1/4. Então, a interseção dessas duas aqui vai dar módulo de z maior do que 1/2. Então, está aqui, ó. Está aqui a região de convergência, tem dois polos, esse polo está fora da região de convergência. E ele é do maior polo de maior raio para o infinito, porque é um sinal lateral direito. Está aqui o sinal lateral direito. E no último caso, é um sinal lateral esquerdo. Ó. No caso, ele botou menos n, então vai ser super parecido, certo? Só que agora eu vou ter sempre de menos infinito para zero. Menos infinito para zero. Né? Aí ele chamou o K de menos n aqui, né? Nesses dois casos, para poder a PG ficar progressiva. E aí, módulo de 2z tem que ser menor do que 1, ou seja, módulo de z menor do que 1/2. E módulo de 4z tem que ser menor do que 1, ou seja, módulo de z menor do que 1/4. Ou seja, a região de convergência vai ser a interseção dessas duas regiões de convergência. Né? Essas duas condições têm que acontecer simultaneamente para poder o WZ existir. Ou seja, a interseção é módulo Z menor do que 1/4. Então, a gente tem aqui a região de convergência, está aqui, o módulo Z menor do que 1/4. Ele é do polo de menor raio para dentro. Certo? E aí, esse polo aqui de maior raio está fora da cruz. Tá? Isso aconteceu porque ele é um sinal, ó, lateral esquerdo. Tá bom? Então é isso. Se fosse um sinal de duração finita, ele seria o plano inteiro, excetuando possivelmente a origem. Tá?
Ok? Conclusão, são sequências que constituem uma soma de exponenciais. A região de convergência será a interseção das regiões de convergência associadas. Esse é tão importante, não. Deixa eu falar. Bom, agora tem uma coisa bem importante que é o seguinte, ó. Duas propriedades bem importantes que a gente vai juntar e vai chegar numa outra propriedade bem importante. Mais importante ainda, que é o seguinte. Um sistema para ser causal, como a gente viu, ó, ele não pode ter nenhum componente da resposta a impulso diferente de zero aqui para n negativo, né? Vocês devem estar lembrados disso, né? Então, para ser causal, a resposta a impulso tem que ser nula aqui no semi-eixo negativo. Tá? Isso implica que esse sinal h de n, se for um sistema, estou falando de um sistema agora, tá? Esqueci de falar isso, certo? Vamos agora para um sistema, tá? Ou seja, vou pegar uma resposta a impulso de um sistema. Tá? Para ele ser causal, ele não pode ser lateral esquerdo nem bilateral. Então, sinal lateral esquerdo ou bilateral, eles são infinitos para a esquerda, né? Então, ele não é causal nem causalizável. Um sinal, para ser causal, ele tem que ser infinito para a direita ou duração finita. Tá? Infinito para a direita ou duração finita. Tá? Aí ele pode ser causal. Mesmo que ele não seja causal, ele é causalizável. Tá? Então, primeira conclusão. De todos esses casos de região de convergência que a gente viu, para ele ser causal, a região de convergência tem que ser ou plano inteiro, ou ser assim, desse tipo aqui. Ó. Lembra? Ó. Um sinal que é lateral direito tem uma região de convergência desse tipo. Ó. Ele não pode ser jamais desse tipo aqui, e jamais desse tipo aqui, porque esses dois sinais são infinitos para a esquerda. Então, primeira propriedade bacana. Para um sinal ser estável, a região de convergência dele tem que ser ou desse tipo aqui, ou o seu plano todo. Que ele seria um sinal φ, pode ser estável, pode ser causal. Desculpa. Então, primeira propriedade bacana. Eu olho a região de convergência e eu sei se o sistema é causal ou causalizável, olhando para a região de convergência. Né? A região de convergência tem que ser o plano todo, excetuando possivelmente a origem, que seria um sinal φ, ou ele tem que ser de um polo para o infinito. Certo? São esses únicos dois casos onde, olhando, eu sei que o sinal pode ser causal. Ou causal ou causalizável. Né? Entendeu? Então, ele tem que ser, repetindo, ou o plano inteiro ou de um polo até o infinito. Tá? Se ele não é nenhum desses casos, ele não é causal. Bom, tá? E a outra propriedade bacana é o seguinte, a gente viu agorinha que se a CRU, a propriedade 2 agorinha, né? Se a CRU, se a região de convergência inclui a CRU, certo? É porque a transformada de Fourier existe. Certo? Lembram disso? Falei agorinha. Se a região de convergência inclui a CRU, é porque a transformada de Fourier existe. Por quê? Porque a transformada de Fourier é o caso particular da transformada Z na CRU. Tá? Agora vamos olhar para um sistema. Tá? Sistema. Tem outra propriedade bem intuitiva e bem importante, que eu espero que vocês lembrem, que é o seguinte. Para um sistema ser estável, vamos relembrar, para um sistema ser estável, um sistema linear invariante no tempo, a resposta ao impulso dele tem que ser absolutamente somável. Ok? Estão lembrados disso? A resposta ao impulso tem que ser absolutamente somável. E essa é a mesma condição para a transformada de Fourier existir. A transformada de Fourier da resposta ao impulso existir. Ou seja, se vocês lembram, a gente chegou juntando as duas coisas. Ou seja, se a resposta ao impulso é absolutamente somável, ele é estável e, ao mesmo tempo, a transformada de Fourier existe, que é a resposta em frequência. Né? Ou seja, a gente conclui que, se a resposta em frequência existe, o sistema é estável. Lembram disso? Tá? Ok? Vou repetir. Se a resposta em frequência existe, então o sistema é estável. Se o sistema é instável, ele não tem resposta em frequência, a transformada de Fourier da resposta de impulso não converge. Diverge. Vai para o infinito. Ok? E agora, juntando com essa propriedade transformada Z, a gente chega à conclusão do seguinte. Para um sistema ser estável, então o que a gente conclui é que a região de convergência tem que incluir a CRU. A região de convergência do H de Z, da sua função de sistema, que é a transformada de Fourier da resposta a impulso. Tá? Então, vou repetir. Para um sistema ser estável, a região de convergência tem que incluir a circunferência de raio unitário. Por quê? Porque se a região de convergência inclui a circunferência de raio unitário desse H de Z, significa que a transformada de Fourier existe e o sistema é estável. Entendeu? Se a transformada de Fourier existe, é porque o sistema é estável. Se a resposta em frequência existe, o sistema é estável. Então, por outro lado, se a região de convergência não inclui a circunferência de raio unitário, é porque a transformada Z não converge ali na circunferência de raio unitário
Então, a transformada de Fourier do H de N não existe. Então, o sistema é instável. Então, só olhando para a região de convergência, eu sei se o sistema é estável ou não. Olha que interessante. Só olhando para a região de convergência, eu sei se o sistema é estável ou não. É só olhar se ela inclui a CRU. Se a CRU está dentro da região de convergência. Tá? Como exemplos aqui, ó, esse sistema é instável. A região de convergência não inclui a CRU. Esse sistema é estável, porque a região de convergência inclui a CRU. E esse sistema aqui é instável, certo? Porque não inclui a CRU. E assim vai. Tem outros exemplos aqui, ó. Esse aqui não diz quanto é o módulo de alfa, né? Então não dá para dizer. Tá? Então a gente chegou, só olhando para a CRU, a gente tem como saber estabilidade e causalidade. Ou pelo menos se ele é causalizável. Não dá para saber exatamente se ele é causal, mas dá para saber se ele é causalizável, né? Ou seja, para a causalidade, ele tem que ser, a ROC tem que ser o plano inteiro ou de um polo para o infinito. E para ele ser estável, a ROC tem que incluir a CRU. Tá? E essas duas propriedades são muito importantes. Tentem entender isso, qualquer coisa, voltem aí. Tá? E juntando as duas coisas. Ora, juntando as duas coisas, para um sistema ser estável e causal, então juntando as duas coisas, eu tenho que ter uma ROC que inclui a CRU, certo? E que ao mesmo tempo ela seja o plano inteiro ou de um polo para o infinito. Ou seja, no primeiro caso, se eu tenho uma ROC que é o plano inteiro, beleza, show de bola. O sistema é causalizável e é estável. Beleza, é um caso do sistema de duração finita. O sistema de duração finita é causal ou causalizável e ele é estável. Beleza, a ROC é o plano inteiro, inclui a CRU, é o plano inteiro, beleza. Já se ele tem algum polo fora da origem, ou seja, um sistema de duração finita, certo? Para ele ser estável e causal, essa ROC tem que ser desse polo para o infinito e tem que incluir a CRU. Ou seja, todos os polos têm que estar dentro da CRU. Entendeu? Todos os polos têm que estar no interior da CRU. E aí a região de convergência tem que ser do maior polo para fora, incluindo a CRU. Deu para entender? Por que, professor? Porque se eu tiver um polo fora da CRU, então a região de convergência ou vai ser desse polo para fora, e aí nesse caso a região de convergência não vai incluir a CRU, e ele vai ser instável. Certo? Ou ele vai incluir a CRU, mas aí nesse caso não vai ser do maior polo para fora, ou seja, ele não vai ser causal, nem causalizável. Certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tinha esses dois polos aqui, ó. Nesse caso aqui, eu posso ter um sistema causal estável, como esse aqui, porque os dois polos são menores do que um. Eu vou dar outros exemplos aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho esses dois polos aqui. Nesse caso, eu tenho, ele tem polos, não é um sistema FIR, né? Sistema FIR, a gente já fechou aqui, sistema de duração finita, né? De resposta específica, ele é estável sempre e ele é ou causal ou causalizável. Tá? Já um sistema como esse, que tem dois polos, ou seja, não é FIR, é um sistema IR, de resposta por infinita, eu tenho 4 possibilidades para a ROC aqui. Ou a ROC é módulo de Z menor do que 1,5, ou é módulo de Z entre 1,5 e 2, ou é módulo de Z maior que 2, ou não tem ROC. Tá? Então vamos analisar caso a caso. Se a ROC for módulo de Z menor do que 2, esse sistema não é nem estável nem causal. Ele não vai ser estável porque não inclui a CRU, certo? E ele não vai ser causal porque ele vai ser de um módulo para dentro, ou seja, ele vai ser lateral esquerdo. Segunda possibilidade, a ROC é entre 1,5 e 2. Nesse caso aqui, esse sistema é estável, porque ele inclui a CRU, vai incluir a CRU, a ROC vai estar aqui, ó, entre 1,5 e 2, vai incluir a CRU, tá? Entre módulo de Z entre 1,5 e 2, então vai ser estável, mas vai ser bilateral, então não causal nem causalizável. Então, nesse caso, módulos entre 1,5 e 2, ele vai ser estável, porém bilateral, ou seja, não causal nem causalizável. E o terceiro caso seria a ROC ser módulo de Z maior do que 2. A ROC ser módulo de Z maior do que 2, ele não é estável nem causal. Então, se o módulo Z maior do que 2, esse sistema é causal ou causalizável, certo? Mas não é estável, porque não vai incluir a CRU. E o último caso, no T-ROC, ele não vai ser causal nem estável, porque ele vai ser bilateral e não vai incluir a CRU. Então, tá vendo que se tiver um polinho aqui fora, acabou. Não tem como ele ser causal e estável ao mesmo tempo. Porque ou ele é causal, módulo Z maior do que 2, mas aí não inclui a CRU, ou ele é estável, no caso de ser módulo de a ROC ser entre 2 e 1,5, mas vai ser estável, mas não causal. Então, se tiver a conclusão é, se tiver um polo fora da CRU, no exterior da CRU com módulo maior do que 1,
ele não tem como ser estável e causal ao mesmo tempo. Então, isso é um resultado importantíssimo. Sabe? É um dos grandes resultados de transformada de Z. Certo? Quando eu falei lá no começo que tem várias propriedades de transformada de sistema que eu só posso tirar a partir da transformada Z, esse é um deles, é o principal, talvez. Certo? Eu olhar para os polos, a partir dos polos eu sei se o sistema pode ser estável e causal. Todos os polos têm que estar no interior da CRU. Se tiver um polo fora do interior da CRU, ele não pode ser estável e causal ao mesmo tempo. Todos os polos têm que estar no interior da CRU. Não sei se vocês lembram, quem tem uma memória no aí, melhor, quando vocês estudaram sistemas lineares, vocês estudaram transformada de Laplace, tinha uma propriedade semelhante, que era todos os polos do sistema contínuo da função de transferência, né, do H de S, tem que estar no semiplano esquerdo. Né? Tem que ter a parte real negativa, então no semiplano esquerdo. Aqui é semelhante, só que tem que estar no interior da CRU. O módulo do polo tem que ser menor do que 1. Tá? Okay? É como se fosse aqui, ó, o que ele está escrevendo aqui é como se fosse o seguinte: se você tem um polo fora da CRU, esse 2 aqui, certo? Então, ou ele vai ser, se a região de convergência for módulo Z módulo Q2, esse sistema vai ser causal, mas não vai ser estável. Por quê? Porque esse cara aqui ele vai ser uma coisa do tipo 2 elevado a n de n. Entendeu? Vai ser um tipo 2 elevado a n de n. Menos 2 elevado a n de n. Ou seja, menos 2 elevado a n de n é uma resposta a impulso causal, né, infinito para a direita, porém ela explode, né? 2 elevado a n explode, instável. Certo? Ou ele vai ter um termo, se a ROC for, por exemplo, entre 1,5 e 2, aqui, esse 2 aqui vai ser algo do tipo menos 2 elevado a n, u de menos n menos 1. 2 elevado a n, u de menos n menos 1 é uma exponencial crescente, só que no semiplano, no semi-eixo negativo, ou seja, ela converge, ela é estável. Porém, ela é infinita para a esquerda. Deu para dizer? É o que eu quis dizer bem aqui. Ó. Toda vez que você tem um polo fora das coeficientes de grau unitário, quando você for calcular a resposta a impulso, esse polo que está fora esse polo aqui, ó, lembra, um polo sempre vai ser um terminho como esse aqui, certo? Ó, é um polo assim, ou um terminho como esse aqui, imagine, certo? Então, toda vez que você tiver um polo fora da CRU, isso vai implicar na resposta a impulso ou um termo exponencial crescente lateral direito, que é, portanto, causal, mas não estável, ou um termo exponencial decrescente lateral esquerdo, certo? Ó, tá aqui, que vai ser o decrescente lateral esquerdo, né? Que vai ser estável, porém não causal. Para ser estável e causal, ele tem que ser desse tipo aqui, ó. Tem que ser um exponencial decrescente, mas lateral direito. Esse aqui é o caso em que ele é estável e causal. Para ser estável e causal, a resposta tem que ter essa cara aqui. Ou ser duração finita. Ok? Vamos entrar agora na inversão da transformada Z. Tá? Como eu falei, a gente não vai fazer a transformada Z usando a fórmula lá da inversa da transformada Z. Porque é bem complicado, requer o integral de contorno na região de convergência. A gente vai usar um método muito mais simples. É um método que talvez vocês já tenham visto. Quem fez sistemas lineares já viu. Que é o método da expansão e fração parcial. O que é isso? Certo? Eu vou tentar expandir, escrever a minha transformada Z dessa forma aqui, ó, em termos desse jeito aqui, ó. Certo? Com uma soma de vários termos aqui. Por que a soma de vários desses termos? Porque a gente já viu isso aqui, a gente já conhece. Essa transformada Z aqui, ó, dependendo da ROC, ela ou vai ser esse caso aqui, ó, vai dar isso aqui, ou vai dar isso aqui, dependendo da ROC. Tá? Por isso que eu falei, entendam bem esses dois exemplos aqui, ó, dos slides 10 e 11. Tá? Então, eu vou expressar como uma soma de termos desse tipo aqui. Tá? E é isso que a gente chama de expandir em fração parcial. Tá? Nem sempre isso é possível fazer direto. Dependendo do grau, eu sempre vou ter eu sempre vou partir do princípio que eu tenho uma transformada Z desse tipo aqui, ó, certo? Que é a divisão de dois polinômios, em Z a menos 1 ou Z. Potência de Z a menos 1 ou potência de Z.
Tá? Então, às vezes, então é o seguinte, se o grau se esse n aqui for maior do que o m, se for maior, estritamente maior, tá? Então eu posso fazer aquilo diretamente, tá? Aquela expansão parcial. Se não for, se o m for maior ou igual a n, m maior ou igual a n, então eu não posso fazer direto a expansão e fração parcial. Eu tenho que antes fazer uma divisão de polinômios para achar esse terminho aqui, ó. Tá? Eu vou explicar isso agora, é melhor explicar fazendo exemplos, tá? É mais fácil, tá? Vou mostrar aqui um exemplo, tá? E aí no final das contas eu tenho isso, ó. Isso aqui, pessoal, pronto. Isso aqui é muito importante, tá? Ó, essas duas transformadas vezes aqui, ó. Essa aqui são aqueles exemplos das 10 e 11, exemplos 1 e 2, certo? São aqui. Só que agora eu estou botando um DK genérico. Mas é aquele mesmo exemplo, não vou demonstrar porque é o mesmo, tá? Então, isso aqui, se a ROC for módulo Z maior do que DK, vai dar isso. E se a ROC for módulo Z menor do que DK, vai dar isso aqui. Tá? Então, eu sei quem é a transformada Z desses caras aqui, tá? Então, a ideia é expressar como soma de termos assim. Então, vou fazer um exemplo que é melhor mostrar como é. Depois eu volto aqui. Então, tem um exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo bonzinho. Eu vou começar por um bonzinho, logicamente, né? Bonzinho por quê, professor? Por dois motivos. Primeiro, aqui embaixo você vê que a potência Z é a menos 3, tá vendo? Ó, tem Z aqui, Z aqui, Z aqui. Então vai dar um polinômio de grau 3, Z a menos 1. Tá? E aqui é Z grau 2. Então, como 3 é maior do que 2, então eu posso fazer direto a expansão e fração parcial, frações parciais. Eu não preciso fazer aquela divisão de polinômios, que a gente vai ver daqui a pouco. Então esse é o primeiro motivo pelo qual esse exemplo é bonzinho. O segundo motivo é que ele já fatorou aqui, ó. Ele já está fatorado. Você já sei que são os polos. O polo aqui é 1 meio, 2 e 1. Lembrando, ó, isso, dk é o polo. Certo? Se eu botar z igual a dk, isso aqui zera. Tá? Então aqui se eu botar ó, z igual a 1 meio, isso aqui vai zerar. Esse termo aqui vai zerar. Z igual a 1 meio. Se eu botar z... Ui. Se eu botar... Bom, se eu botar z igual a 2 aqui, isso aqui zera. Se eu botar z igual a 1 aqui, isso aqui zera. Então, são os polos. Tem que achar os polos, que é 1 meio, 2 e 1. Então, já está fatorado. Se não tivesse, eu tinha que achar os polos, tá? Logicamente, eu não vou pedir para você ter que resolver um polinômio de grau 3, né? Se eu tiver pedir para você fatorar, vai ser no máximo de grau 2, você usa a fórmula de Bhaskara, tá? Ok? Ou já vou dar fatorado, tá? Então, aqui eu vou expandir em termos desse tipo aqui, ó. Aqui, isso é a expansão e fração parcial. Porque esse terminho aqui, ó, esses três termos aqui são termos desse tipo aqui, ó. E eu sei quem são as transformadas inversas dele. Então, eu tenho que achar esse A1, A2 e A3. Tá? Que a gente vai usar usando o método dos resíduos. Ele não mostra aqui. Mas eu vou pegar aqui no livro, só um segundo. Copiei aqui. Aqui, ó. Esses AK são achados assim, ó. Como assim? Para eu achar o A1, porque aqui não tem, eu não vou fazer esse exemplo aqui porque não tem aqui, mas eu vou só falar como é, e aí vou para o livro mostrar um exemplo no livro que tem. Esse A1 aqui, ele vai fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse x de z, tá aqui, o xz, por 1 menos 1 meio z a menos 1, tá? E no caso aqui, esse d, o dk seria 1 meio, tá? Então, eu vou multiplicar o x de z por 1 menos 1 meio z a menos 1, e vou pegar o valor disso em z igual a 1 meio. Ó, você nota que quando eu botar 1 menos 1 meio z a menos 1, certo? E substituir z por 1 meio, isso vai dar 0. E se eu substituir dk aqui, ó, isso aqui dá 0. Estou multiplicando isso aqui por 0. Quando eu multiplicar esse termo aqui, ó, por 1 menos 1 meio z a menos 1, e tacar z igual a 1 meio, isso vai zerar. Quando eu colocar, estou multiplicando por 0. Quando eu já multiplicar isso por 1 menos 1 meio z a menos 1, e tacar z igual a 1 meio, isso vai zerar. Agora, quando eu multiplicar isso por 1 menos 1 meio z a menos 1, aí vai cancelar isso com isso. Entendeu? Resumindo, eu estou multiplicando por 0, vai zerar todo mundo, só que aqui tem um polo. Aí o polo vai cancelar com esse 0, vai sobrar 1. Entendeu? Então, eu vou substituir, eu vou multiplicar o x de z por 1 menos 1 meio z a menos 1, e substituo por 1 meio. Então, eu vou aqui, eu vou fazer isso por cima, eu vou substituir, eu vou tirar, vou multiplicar isso aqui por 1 menos 1 meio z a menos 1, ou seja, eu cancelo esse termo aqui, eu ignoro esse termo, e substituo 1 meio aqui em todo mundo. Aí vai dar A1 igual a 1. Certo? O A2 eu vou multiplicar esse x de z por 1 menos 1 meio z a menos 1.
e vou substituir z igual a 2. Né? Quando eu pego 1 menos 2z a menos 1 e substituo z igual a 2, isso dá 0. Então, eu estou multiplicando isso por 0, isso aqui vai zerar. Estou multiplicando isso por 0, isso vai zerar. Mas quando eu multiplicar isso por 0, aqui embaixo também é 0. O 0 vai cancelar com 0, vai sobrar o A2. Tá? Então, o A2 é, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 1 menos 2z a menos 1. Né? Aí vai cancelar isso aqui, tá? Eu ignoro essa parte aqui e substituo z por 2. Aí vai dar A2 igual a 2. Tentem fazer isso em casa, tá bom? Fica aí como exercício, tá? E o A3, eu faço a mesma coisa, só que eu multiplico agora o x de z por 1 menos z a menos 1 e substituo z igual a 1. Então, eu ignoro essa parte aqui e substituo z igual a 1. Aqui é fácil ver, ó. Vai ficar 1 menos 1 mais 1. Vai ficar 1, aqui vai ficar 1 menos 1 meio, que dá 1 meio. E 1 menos 2, que dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 meio embaixo e 1 em cima. Vai ficar menos 2. Menos 2, tá vendo? Ok? Então, é assim que se faz. Então, eu tenho agora só que fazer isso aqui, ó. A transformada inversa disso. Usando isso aqui, ó. Aí agora eu olho se a região de convergência é do tipo módulo Z maior do que o polo ou se é tipo módulo Z menor do que o polo. Tá? Então, esse primeiro termo aqui, ó, a região de convergência, ele dá. É módulo Z entre 1,5 e 2. Ou seja, a região de convergência está para fora desse polo 1 aqui, ó. Está para fora do polo 1, então está para fora do polo 1,5 também, né? Está para fora do polo 1,5. Então, eu vou usar esse primeiro aqui, ó, que é o lateral direito, ó, que é quando a região de convergência está para fora do polo. Nesse caso aqui, a região de convergência está para fora do polo 1,5. Então, eu vou usar isso aqui. No caso do segundo, que é o 2, a região de convergência está para dentro do polo. Certo? Está dentro desse polo aqui. Ó. Então, eu vou usar esse de baixo aqui, ó, que é o lateral esquerdo. Tá? Que é quando a região de convergência está para dentro do polo. Então, está aqui. Ó, eu usei aquele lá de baixo. E, por fim, o terceiro polo é o polo 1. Né? A região de convergência está externa a esse polo. Então, eu vou usar também esse primeiro caso aqui. Ó. Tá? Externa a esse polo. Então, vai ser o sinal lateral direito. Então, vai dar isso aqui. Ó. Então, deu esses três aqui, que são essas combinações, duas vezes usando de cima e uma vez usando de baixo. Tá? Então, achamos aí transformadas em inversa usando esse método. Tá? Vou mostrar outros exemplos. É como se fosse assim, ó. A região de convergência, essa região de convergência entre 1,5 e 2 é a interseção das três regiões de convergência individuais. Para a interseção dar isso, a única forma que eu tenho é que a região de convergência desse termo aqui seja módulo Z maior do que 1,5, o desse aqui seja módulo Z menor do que 2 e o desse seja módulo Z maior do que 1. Qualquer coisa diferente disso não dá essa interseção. Se a região de convergência disso aqui fosse módulo Z menor do que 1,5, nunca ia dar isso aqui. Se fosse módulo Z maior do que 2, também não ia dar isso. Se for módulo Z maior do que 1, também não ia dar isso. Então, isso aqui com certeza é módulo Z maior do que 1,5, menor do que 2 e maior do que 1. Ok? Vou mostrar agora o exemplo do livro, que é mais completinho. É esse exemplo 3.8. Também é um exemplo bonitinho. Tá? Depois eu vou fazer um exemplo mais chato, mas esse também é um exemplo bonitinho, em que eu tenho o grau do denominador, né, em potência de z a menos 1 vale 2, né, e o de cima é 0. Então eu não preciso fazer divisão de polinômios. E já está fatorado também. Então, como já está fatorado, eu vou direto para cá. Ó, tá vendo? Ó, daqui é 1/4 e 1/2 os polos. Está aqui, ó, 1/4 e 1/2. Então, aqui eu já boto o diagrama de polos e zeros, ó, tá vendo? O professor tem dois polos aqui na origem, sim. Se você quiser saber os polos zeros, só na hora de saber os polos zeros, você multiplica por z ao quadrado em cima e embaixo. Vai ficar z ao quadrado em cima e embaixo vai ficar z menos 1/4, z menos 1/2. Aí você vê que tem dois polos aqui na origem, porque tem um z ao quadrado. Tá? Mas só nessa hora. Na hora de fazer a transformação inversa, você usa z a menos 1 mesmo. Tá? É mais fácil, é bem mais fácil. Então, daqui eu tenho que achar o A1 e o A2, ó. Então, o que ele fez? Ó? O A1 eu pego o x de z, multiplico por 1 menos 1/4 z a menos 1 e substituo z igual a 1/4. Certo? Que equivale a simplesmente tampar isso aqui e substituir z a 1/4. Substituir z igual a 1/4, vai ficar 1 menos 2. Menos 2 dá menos 1, então vai dar menos 1. E esse aqui, o A2, é 1 menos 2z a menos 1, vezes x de z, 1 menos 1 meio z a menos 1, vezes x de z, né? Isso no ponto z igual a 1 meio. Então, é só ignorar isso aqui e substituir z igual a 1 meio aqui. Então, vai dar 1 menos 1 meio, vai dar 1 meio embaixo, 1 em cima vai dar 2. Tá? Repita, é como se eu estivesse multiplicando por 0 e 0. Só que um dos zeros se cancela com o polo que está embaixo. E aí o outro não. Então, bom, chegamos nisso aqui. Então, quais são as possibilidades de ROC? Ora, se a ROC é módulo z maior que 1 meio, então com certeza é porque a ROC
Desse terminho aqui é módulo de Z módulo que 1 meio, e desse módulo Z módulo que 1 quarto. É a única possibilidade que tem para dar a interseção da módulo Z módulo que 1 meio. Não tem outra possibilidade. A roca é externa aos dois polos. Você pode ver assim também. A roca é externa ao polo 1 meio e externa ao polo 1 quarto. Então, esses dois casos aqui são sinais laterais direitos. Eu olho na tabela daqueles exemplos e vai dar isso aqui. Tá? Ok? Então, só voltando aqui, ó. Então, o que eu escrevi aqui é o seguinte. Ó, o que eu escrevi aqui é que eu sempre vou expressar como uma soma desse tipo aqui, ó. Certo? Onde os dk são os polos, tá? E o ck vai ser esse aqui, ó. Agora tem um parênteses. Se algum polo tiver multiplicidade maior do que 1, não sei se vocês lembram que é um polo com uma multiplicidade, é aquele que é raiz de mais de uma vez, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho o seguinte sinal aqui, ó. Vamos supor que isso aqui, ó, em vez de tem 1 menos e menos 1 ao quadrado aqui. 1 menos e menos 1 ao quadrado. Então, o 1, z igual a 1 seria um polo duas vezes. Multiplicidade igual a 2. Se isso acontecer, esse métodozinho, ele não serve. Eu tenho que modificar ele. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Certo? Eu tenho que fazer uma outra fórmula, tá bom? Mas a gente não vai ver. Eu não vou botar na prova, não vou cobrar. Não precisa fazer desses polos com multiplicidade maior do que 1, tá bom? Eu só quero que vocês saibam que isso que a gente está dizendo não serve se tiver multiplicidade maior do que 1. Tá? Mas eu não vou cobrar esses casos, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam disso, tá bom? Vou fazer outro exemplo agora, que é um exemplo, tá aqui esse exemplo 3.9 do livro. Eu já falei dos outros exemplos para vocês, tá? Certo? São mais simples. E esse exemplo 3.9 é um exemplo onde o grau do denominador em potências de Z a menos 1 é 2 e do denominador é 2 também. Então, é o mesmo grau, certo? Então, aqui eu não posso fazer diretamente a expansão em fração parcial. Eu tenho que, primeiramente, fazer uma divisão de polinômios, simplificar esse polinômio aí, essa razão de polinômios, essa divisão, tá? E vou precisar também fatorar, mas ele já fatorou aqui, ó. Se ele não tivesse dado isso aqui, ó, você ia ter que achar as raízes disso aqui, ó, certo? Você achar as raízes, aí achar que é 1 meio e 1, tá? Aqui, ó, os polos, 1 meio e 1, e os zeros, aqui ele fatorou em cima também, ó. Ele tem dois zeros em z igual a menos 1. Então, tá aqui o diagrama de polos e zeros. A roca é módulo z módulo 1. Então, se não tivesse fatorado aqui o denominador, você ia precisar fatorar, achar aqui, tá? Então, a gente vai fazer a divisão de polinômios antes de fazer a expansão em fração parcial. Como é essa divisão de polinômios? Vocês devem ter visto isso, mas eu não sei qual grau de lembrança que vocês têm disso. Então, eu vou refazer aqui, tá? Ó, como ele está dizendo aqui, ó, eu vou fazer essa divisão de polinômios aqui. Assim, só que, aparentemente, lá nos Estados Unidos, em outros países anglofônicos, eles fazem essa divisão de forma diferente, tá? Um pouco diferente da nossa. Então, eu vou se vocês não entenderem isso aqui que ele fez, eu vou colocar aqui como a gente faz. Então, eu coloquei aqui a divisão como a gente costuma fazer, pelo menos como eu aprendi, certo? Que é um pouco diferente dessa que é feita aqui no livro, tá? Então, eu vou dividir esses dois polinômios, ó. Eles estão em z a menos 1, não tem problema. Você pode trabalhar com essa potência de z a menos 1 normalmente. Não precisa passar para potências de z normalmente. Trabalha com z a menos 1 como se fosse uma potência normal, x, como se z a menos 1 fosse x, entendeu? Normalmente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dividir isso de cima, eu coloco aqui, ó, aqui o de cima, e embaixo eu coloco aqui. Pessoal, eu coloco na ordem das potências de z a menos 1 decrescentes. Então, primeiro é o z a menos 2, depois z a menos 1, depois o 1, tá, pessoal? Muita gente erra isso. Então, eu peço, por favor, uma atenção nisso que eu estou falando agora. Colocar primeiro z a menos 2, depois z a menos 1, depois o termo independente. Primeiro os termos que têm potência com índice menor. No caso, z a menos 3, z a menos 4. Ou seja, se você considerasse como se fossem potências z a menos 1 fosse x, seria x ao quadrado, x primeiro, aí seriam as potências maiores, tá? Então, muito cuidado nisso, peço atenção a colocar a potência z a menos 1, z a menos 2, z a menos 3, a maior potência z a menos 1 primeiro, tá? Ok? Então, eu vou dividir esse por esse. Então, o que eu vou fazer? Ó? Z a menos 2 dividido por 1 meio de z a menos 2, isso aqui vai cancelar, vai ficar 2. Repetindo, z a menos 1 dividido por 1 meio de z a menos 2 dá 2. Então, fica o 2 aqui, ó, tá?
Pronto, aqui dá 2. Agora eu vou multiplicar isso 2 por tudo isso aqui e vou botar aqui embaixo com o sinal trocado. Ó. 2 multiplicado por 1 meio de z a menos 2 dá z a menos 2. Então vem para cá, menos z a menos 2. Aqui fica... Eu vou subtrair, né? Eu podia botar aqui, mas eu vou subtrair, eu já boto com o sinal trocado. Aqui vai dar, multiplicando 2 por isso, vai dar menos 3 a menos 1. Eu já troco o sinal e vai mais 3 a menos 1. E aqui fica 2, vai menos 2, já troco o sinal. Aí quando eu cancelar, quando eu subtrair, né, somar, no caso que eu já botei o sinal de menos, né? Poderia não botar o sinal de menos e subtrair. Tanto faz, eu já faço assim desde adolescente, então eu me acostumei. Então vou aumentar até um pouquinho aqui, ó. Tá? Então aqui vai cortar, vai ficar 5z a menos 1 e menos 1 aqui, ó. Você deve ver que deu o mesmo resultado. A diferença é só aqui a maneira como ele localiza, entendeu? Aqui ele bota, ó, aqui ele vai botar o numerador, ó, ele bota aqui o numerador, o denominador ele bota aqui, e aí a divisão fica aqui e o resto fica aqui embaixo. Enfim, é um pouco diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Tá? É só a organização que é diferente. Então, por que eu faço essa divisão? Porque agora, ora, o resto deu... a divisão deu 2 e eu paro sempre quando o resto, que é o resto, né? O grau do resto é menor que o grau do denominador. O grau do numerador é menos 2, ó, e aqui o resto deu menos 1, então eu paro. Então eu paro aqui, faço só uma vez. Por que eu faço só uma vez? Porque como o grau do numerador e denominador são iguais, quando eu fizer uma etapa dessa divisão, o grau do resto já vai ficar menor. E aí eu paro, porque eu posso fazer a fração parcial, porque o grau do numerador vai ser menor. Então, tudo isso aqui é para expressar dessa... Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, ó. É para expressar dessa forma, ó. Então, isso aqui, ó. Isso aqui, eu expresso dessa forma, ó. Eu tenho 2, que é aqui a divisão, né? O quociente. Aí ficou o resto dividido pelo denominador. Aqui, ó. O resto. Aí eu volto para a ordem normal aqui, ó. Tá vendo que eu voltei para a ordem normal? Menos 1 e 5 a menos 1. Normalmente, quando você vai expressar... Você começa com 1, aí z a menos 1, termo z a menos 2, z a menos 3, z a menos 4. Você sempre usa assim. Só na hora da divisão é que você vai trocar. Vai botar primeiro z a menos 2. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Ok? Então, isso aqui tudo é para expressar isso dessa forma. 2, aí fica o resto. Pronto. Agora, eu posso expressar isso em frações parciais. Por quê? Porque o grau do numerador é menor do que o denominador. Aqui é z a menos 1 e aqui é z a menos 2. Agora, eu posso fazer. E tem um macete também, pessoal, se vocês quiserem saber se você tem uma forma de saber se vocês acertaram, que é, você coloca tudo isso aqui, ó, em termo comum, ó, você multiplica em cima e embaixo aqui, esse termo, esse 2, você multiplica em cima e embaixo ele por isso aqui, ó, por isso aqui, em cima e embaixo. Aí você desenvolve e o numerador vai ter que dar justamente isso aqui, ó, vai ter que dar justamente isso, entendeu? Você desenvolve, bota tudo em termo comum, volta, você desfaz, né? Você desfaz o que você fez, você vai multiplicar o 2 por isso aqui, pelo denominador, e vai somar com isso aqui, com o resto. Isso tudo tem que dar igual a isso aqui, ó. Se der igual é porque você acertou, tá? Senão você errou. Então, se você tiver com tempo sem fazer isso, você confere. Se você tiver muita confiança, não precisa fazer. Então, agora, eu tendo isso aqui em mãos, eu posso aplicar a expansão em fração parcial. Do mesmo jeito. Ó, o cálculo do A e do A1 e do A2 vai estar aqui, ó. O A1, eu vou expressar assim, essa é a forma genérica, né? O B eu já sei, o B0, que é 2. Eu tenho que achar o A1 e o A2. O B0 eu acho na divisão. O A1 e o A2 eu acho da mesmíssima forma que antes. Ou seja, o A1 vai ser esse termo aqui. Então, eu vou multiplicar o x de z por A... Desculpa, eu vou multiplicar o x de z por 1 menos 1 meio de z menos 1. 1 menos 1 meio de menos 1 e pegar tudo isso em z igual a 1 meio. Então, tá aqui, ó. Ele multiplicou o x por 1 menos 1 meio de z menos 1 e está pegando aqui, ó. Isso aqui, ó. Pronto. Que equivale, você pode vir aqui no original, ó. Você pode vir no original, equivale a você ignora esse termo e substitui z a menos 1 por 1 meio. Ora, substituir a z menos 1 por 1 meio é mesmo que substituir a menos 1 por 2, né? Então, aqui em cima vai ficar 1 mais 2. 1 sobre 1 meio, né? 1 mais 2 vai ficar 3 ao quadrado, 9. E aqui 9 vai ficar 1 menos 2. Vai ficar menos 1, vai ficar menos 9, o A. Tá vendo? E o B, eu faço como eu multiplico o x de z por 1 menos z a menos 1 e pego em z igual a 1. Multiplico por 1 menos z a menos 1 e pego em z igual a 1. Então, aqui é como se eu ignorasse agora essa parte aqui, ó. E substituo z igual a 1. Aqui em cima vai dar 1 mais 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. E aqui embaixo, 1 menos 1 meio. Vai dar 1 meio, vai ficar 8.
ficar 8. Então, ficou 8. Tá vendo? Então, pronto. Achei então, tudo isso é para... Até agora, a gente estava reexpressando isso aqui tudo para chegar nisso aqui. Ó. Já tinha achado o B0 para chegar nisso aqui. Pronto. Pronto. Se você quiser também conferir, você vai colocar tudo em denominador comum. Aí vai ser mais chato, mas coloca tudo em denominador comum e vê se deu igual a isso aqui. Tá? Deu igual a isso. Bom, aí por quê? Porque aqui a gente já sabe quem é. Só olha na tabela, né? A gente já viu, eu espero que vocês estejam lembrados, que a transformada z inversa de 2 é o impulso, né? Então, a transformada z do impulso é uma constante, da Fourier também, né? Tá? Então, essa constante aqui, 2, a transformada z inversa vai dar 2 delta de n. Certo? Olha na tabela. E essa aqui é aquele que a gente fez nos outros exemplos, a gente olha na tabela, né? Vai dar 1 meio de z a menos 1, por quê? Porque a ROC aqui, ó, a ROC é módulo z maior que 1, então ela é externa aos dois polos, tá? Então são dois sistemas laterais direitos, tá? Então é como se a ROC desse primeiro termo aqui fosse módulo de z maior do que 1 meio e desse módulo de z maior do que 1. É a interseção da módulo de z maior do que 1, tá? Então, nos dois eu vou usar o caso que a sequência lateral direita é causal, até relembrando aqui, né? Ó, eu vou usar nos dois, nesse caso aqui, esse aqui de cima, certo? Então, pronto, aí qual é que é o resultado final? Esse aqui, ó. Tá? Esse é o resultado final. Tá bom? Aqui é deu o de n porque é 1, o polo está em 1, né? Então, 1 elevado a n é 1. Tá? Ok? Pessoal, eu vou fazer também um vídeo, como eu fiz no capítulo 2, de exercícios, certo? Quando tiver um vídeo de exercícios, eu vou também fazer um exemplo como esse, que a gente tem que fazer divisão de polinômios, certo? Eu vou fazer um exemplo também que tem que fatorar aqui esse denominador, tá? Certo? Mas é só fazer a fórmula de Bhaskara, tá? É só usar a fórmula de Bhaskara. Fiz que z a menos 1 é x, por exemplo. Você tem várias formas. Você pode fazer que z a menos 1 é x, aí faz a fórmula de Bhaskara, depois aí o polo vai ser o inverso do que você achar, né? Que você chamou z a menos 1 de x. Ou então você usa a fórmula de Bhaskara, você multiplica por z ao quadrado aqui em cima e embaixo, e usa a fórmula de Bhaskara, ficar z ao quadrado menos 2z, menos 3 meios de z, mais 1 meio. Aí você usa a fórmula de Bhaskara aí, multiplica por z ao quadrado. Como eu falei, na hora de calcular polos e zeros, eu sempre recomendo usar impotências de z. Só nessa hora. Só nessa hora você vai usar impotências de z, na hora de calcular polos e zeros. Então, você multiplica por z ao quadrado aqui, vai ficar z ao quadrado menos 3 meios de z, mais 1 meio. Aí você usa a fórmula de Bhaskara e vai achar os polos. Eu vou fazer um exemplo desses quando a gente estiver no vídeo de exercícios, tá ok? Então, aqui o que ele fez, ó, tá aqui, o genérico é isso aqui, ó. Tá? O genérico é isso aqui, ó. Se for, esqueci de dizer um negócio, ó. Agora, nesse caso aqui, normalmente os exemplos, no máximo você tem um numerador com o grau igual ao denominador, certo? Não sei se vai ter nenhum exemplo em que o grau do numerador é maior que o denominador, mas se fosse, vamos supor que tivesse aqui mais z a menos 3 aqui em cima, certo? Mais z a menos 3. Aí iria ter aqui, ó, z a menos 3, bem aqui, ó, tá? Certo? Aí você tem que fazer essa divisão duas etapas. Você ia fazer a primeira, aí o resto ia dar um polinômio z a menos 2. Aí você ia fazer a segunda, aí aqui ia ficar um cor do tipo 2z a menos 1, e k2z a menos 1. Aí no próximo passo, você ia fazer de novo, aí ia ficar um termo mais 2, por exemplo. Aí quando você fizesse duas vezes, aí sim o resto ficaria menor do que o grau do resto, ia ficar menor do grau do denominador. Se tiver um exemplo desse, eu faço, tá? Mas o que eu quero dizer é que se tivesse um termo a mais z a menos 3 aqui, aí aqui o resto ia ficar uma cor do tipo 2z a menos 2 mais 2, por exemplo. Entendeu? Aqui, ó, em vez de ter só 2, ia ter 2 vezes z a menos 1 mais 2. Entendeu? Tá? No caso genérico, seria assim, ó. Isso aqui... Isso aqui é o caso genérico, em que o m seria... Eu tenho m menos n, né? Enfim, eu vou ter aqui, ó, vou dividir, isso aqui é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, betil, seria essa parte aqui, ó. Seria essa parte aqui, ó. Tá? Essa soma aí. E essa parte aqui, ó, esse somatório é essa parte aqui, 2. 2. Só que no caso aqui, o m igual a n. Aí ficou só o termo independente, né? Ficou só o termo independente. Que, aliás, ele tá até errado aqui. Era para ser k igual a 0. Por favor, corrija isso. Aqui é para ser k igual a 0. Não k igual a 1, k igual a 0. Tá? Então, no caso aí, ele só seria k igual a 0. Só teria o termo independente. Tá? Mas se o m fosse maior, aí ia ter o termo independente e um termo z a menos 1. Tá? Aí, como é que você faria? Ora, você
também espero que você lembre, ou você olhe na tabela, o impulso deslocado, né, delta de n menos 1, a transformada z de delta de n menos 1 é z a menos 1. Tá? Z a menos 1 é a transformada z de delta de n menos 1. Então, se tivesse um mais 2 z a menos 1, a resposta a transformada z inversa seria 2 delta de n menos 1. Tá? Então, se tivesse z a menos 2, delta de n menos 2, z a menos 3, delta de n menos 3, e assim vai. Tá? Então, como ele está dizendo aqui, ó, esses terminhos aqui são super simples, esses são só os deltas. Tá? E se tiver z menos k, delta de n menos k. Okay? E esse segundo termo aqui você faz a expansão em fração parcial. Então, aqui é o genérico. Tá? Aqui é o genérico. Aí, travou aqui. Quebrou aqui. Pronto. Aí. Tá? Isso aqui é o genérico que eu acabei de fazer. Tá? Ok? E aí, como eu falei, a gente não vai tratar o caso de polos com multiplicidade maior que 1. Tá bom? Isso a gente já fez, né? Tá? Aí, assim, aqui no livro, ele fala também de uma... Ele fala como se fossem 3 métodos, mas no fundo é a mesma coisa. Ele fala esse método de inspeção. Inspeção é só assim, se tiver algum na tabela, certo? E você usa. Ou algum que é parecido com algum da tabela, que você usa uma propriedade. Mas enfim, tá? Enfim, basicamente é lá na tabela e reconhecer, tá? Aí o método que a gente vai usar mesmo é essa expansão em fração parcial. E ele ainda dá um outro método aqui, que é o seguinte, caso, é raro, mas caso tenha algum exemplo que... desculpa também, tem algum exemplo que não seja uma razão de dois polinômios em ZA-1, certo? Se acontecer isso, aí você pode tentar fazer uma expansão em séries de potência. Tem alguns exercícios no livro assim, tá? Certo? Mas não precisa saber decorar. Se eu vou botar na prova, eu vou dar a expansão em séries de potência para vocês. Vou dar até a dica, tá? Então, assim, ele dá 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, né? Se for só uma sequência se tiver só numerador, não tiver denominador. Se tiver só numerador e não tiver denominador, é como se ele já tivesse nesse formato aqui, ó. Mas ele só vai ter esse termo aqui, ó. Entendeu? Você só tem isso aqui, ó. Não tem esse termo aqui, não tem denominador. Isso é o caso de uma sequência de duração finita, certo? Sequência de duração finita, ele vai ter só numerador. Lembra que eu falei que sinais de duração finita não tem polos fora da origem, só tem polos se for no z igual a zero? Pois é, ele não vai ter polo, esse A de Z não existe. No caso do sinal de duração finita, ele tem só isso aqui. Ora, se ele tem só isso aqui, você faz isso aqui, ó, direto. Tá? Tá aqui, ó, mostrando, ó, esse sinal é um polinômio, certo? Polinômio em Z, com potências positivas e negativas. Aí ele ajeitou isso aqui, né? Deixou na forma mais bonitinha, nesse formato mais bonitinho. Aí pronto, ó. Z ao quadrado, a transformada inversa disso é delta de n menos 2. 1 meio de Z, 1 meio de delta de n mais 1. Aí 1 menos delta de n e 1 meio de Z menos 1, 1 meio de delta de n menos 1. Lembra, né, que eu falei agora? Delta de n menos 1, a transformada é... Desculpa, Z a menos 1, a transformada é delta de n menos 1. Z é delta de n mais 1, e assim vai. Z ao quadrado, delta de n mais 2. E assim vai. Tá? Isso aqui que ele está fazendo é a mesmíssima coisa isso aqui de baixo, que ele botou de outra forma. Tá? Então, se tiver não tiver denominador, só o polinômio, mais fácil ainda. Tá? E ele dá um outro exemplo aqui, é o único exemplo em que não é uma função racional, não é uma divisão de dois polinômios ou um polinômio. Tá? É um logaritmo. Tá? Aí tem alguns exemplos no livro assim, alguns exercícios. Aí você faz uma expansão em série de potência. Mais uma vez, se cair isso, eu não costumo botar, mas se eu botar na prova, eu vou colocar, eu vou dar para vocês como é a expressão da série de potência. Não preciso que vocês decorem todas as fórmulas de expansão em série de potência, série de Taylor. Né? Por exemplo, logaritmo, ele pode ser expresso dessa forma aqui. Ó, né? O log de 1 mais x, ele é esse somatório aí, somatório de 1 até infinito, de menos 1, n mais 1 dividido por n, vezes x elevado a n. Né? No caso aqui, o x vai ser, se vocês quiserem pesquisar na internet, né? No caso aqui seria x elevado a n, só que o x aqui vai ser a z a menos 1. Então fica isso. Ó. Tá? Certo? Aí se você olhar, ó, se você olhar, tem duas formas de fazer isso. Primeiro você vê que isso aqui é um polinômio z a menos 1,
Z a menos N, Z a menos N, né, no caso. Então, a transformada disso aqui, ó, disso aqui, a transformada disso vai ser delta de N menos, no caso, Nzinho, eu tinha que mudar o índice, né? N menos N não dá certo, né? Tem que mudar para K esse somatório aí, né? Delta de N menos K, por exemplo, né? Teria que mudar de índice. E aí, o delta de N menos K já está multiplicado por isso, ó. Por menos 1 elevado a K mais 1, A elevado a K dividido por K. Então, seria isso, tá? Ó, que é o que está dizendo aqui, ó, isso aqui. Basicamente seria isso aqui, ó. Tá? Ou se você quiser, você olhar aqui a expressão da transformada Z, na verdade é interessante, você pode só olhar para cá, se você quiser, ó. Ó, se eu pegar aqui, eu vou bater uma foto aqui, ó. Tá uma foto aí, tá, pessoal? E se eu jogar aqui, ó, eu vejo que elas são super parecidas, né? Então, só que o x de n aqui, ó, o x de n aqui, x de n aqui vai ser isso aqui, ó. Só olhar direto, x de n igual a isso, ó. Ó, tá vendo? X de n igual a isso. Enfim, ó, eu prefiro expressar na forma de delta, né? Seria o delta de n menos k vai estar multiplicado por isso aqui, ó. Só que no k no lugar de n. Ok? Tem outra aqui que ele faz, dessa 3.3, ignore, não é muito interessante não, tá? Certo? Vamos voltar para os slides agora. Terminamos aqui a inversão de transformada Z. Estamos perto de terminar esse capítulo. Tá? Aqui era só para mostrar uma coisa que eu já falei para vocês, certo? Qual é a relação, como eu devo achar a função de sistema, que é a transformada Z da resposta a impulso no sistema, a partir da equação de diferenças. Tá? Na verdade, eu vou passar disso. Vou primeiro ver as propriedades, depois eu volto aqui, tá? Então, essas são as duas últimas sessões desse capítulo, tá? Essa parte de propriedades da transformada Z. Elas são super parecidas com as propriedades da transformada de Fourier. Super parecidas mesmo, tá? Só que cada propriedade vai mudar um pouquinho e vai ter sempre assim a região de convergência, tá? Então, a primeira propriedade é da linearidade. A transformada Z também é linear, né? É uma operação de mudança de base, ela é linear. Não vou demonstrar, mas é bem fácil demonstrar isso, tá? Então, a transformada V de AX de N mais BY de N é AX de Z mais BY de Z. Isso aqui, ó, está dizendo o seguinte. A interseção da região de convergência de X e Y está contida na região de convergência dessa soma aqui, ou dessa soma aqui. Tá? Como é que é isso? É o seguinte. Quando você soma dois sinais, X e Y, a gente vai fazer exemplos, tá, pessoal? No próximo vídeo. Quando você soma dois sinais X e Y, ou multiplica dois sinais na frequência, soma ou multiplica dois na frequência não, na transformada Z, desculpa. Quando a gente soma ou multiplica X de Z com Y de Z, pode haver um negócio que a gente chama de cancelamento de polos e zeros, certo? Quando você soma duas transformadas Z ou multiplica, você está criando um novo denominador, um novo numerador, certo? Pode acontecer de um zero de um cancelar um polo. A gente vai ver isso. Quando você soma ou subtrai, pode haver um cancelamento de um polo, como a gente diz, certo? Por exemplo, aqui, ó, tem uns exemplos que dá para mostrar isso, ó. Não, aqui. Ó. Tem uns exemplos aqui em que ele faz a soma de dois sinais. Daqui a pouco. É esse aqui, ó, pronto. Ele está aqui, ó. Ele está aqui os polos e zeros, ó. Deu 1 meio e 0, aqui 1 terço, menos 1 terço e 0. E aí apareceu esse polo em 1 sobre 12 aqui, ó. Por quê? Está aqui, ó. Está aqui os dois sinais. Quando ele somou essas duas transformadas vezes, apareceu esse 0 em 1 sobre 12. Nesse caso aqui, esse 1 sobre 12 é diferente dos polos. Não cancelou nem polo, tá? Mas pode acontecer de se esse 1 sobre 12 fosse exatamente um meio, por exemplo, ou menos 1 terço, e haver um cancelamento do polo com 0, tá? Aqui não aconteceu, certo? Deixa eu procurar aqui. Não aconteceu, mas se tivesse, quando não acontece esse cancelamento de polos e zeros, então a região de convergência do X e do Y vai ser igual à interseção das duas regiões de convergência. Tal como naquele exemplo ali, certo? Se não houver cancelamento de polos e zeros, então a região de convergência da soma é a interseção das duas regiões de convergência.
Se houver um cancelamento de polos e zeros, então a região de convergência se torna maior do que a interseção. Certo? Ela se torna maior. Você pega a interseção e você tira aquele polo que você cancelou e ela aumenta. Eu vou fazer isso nos exercícios, tá? Não se preocupe, mas é mais ou menos isso. Seria a região de interseção de convergência, seria a interseção, só que você retira aquele polo que foi cancelado e aí ela aumenta. E aquele polo estava represando a região de convergência, ele não está mais represando. Tá? Okay? Deslocamento no tempo, uma propriedade super parecida com a de transformada de Fourier. Não vou demonstrar aqui, enfim, mas é bem simples, tá? Bem parecido com a demonstração. É só você ir lá jogar isso aqui na expressão transformada de Fourier, tá? Esse x de n menos 0. Aí você vai fazer uma mudança de variável, vai chamar k de n menos n0. Aí você vai chegar nisso aqui. Tá? Isso aqui você lembra que é parecidíssimo com a propriedade da transformada de Fourier, que dizia que se eu desloco um sinal no tempo, na frequência, o sinal é multiplicado por uma exponencial complexa, no caso de módulo unitário. Aqui é a mesma coisa, estou multiplicando, lá era exponencial de menos j ômega n0. Aqui é a mesma coisa, só que no lugar de exponencial de menos j ômega, eu tenho z a menos 1. No lugar de exponencial de j ômega, z. Né? Ou seja, super parecida, tá? Eu estou aqui deslocando na frequência também. Estou multiplicando por exponencial... Desculpa, deslocando o tempo. Eu estou multiplicando por exponencial complexa na frequência. A região de convergência é a mesma. Aí eu botou aqui, exceto possivelmente z igual a zero. Por quê? Ignora esse z infinito aqui, tá? Por quê? Porque quando eu acrescento esse z, por exemplo, vamos supor que n0 seja 2, tá? Quando eu acrescento z a menos 2, se eu tiver esse z a menos 2, ele não for cancelado, se ele ficar lá, essa expressão z a menos 2, o z igual a zero não pertence mais a ROC. Z a menos 2, se eu substituir z igual a zero, vai dar 0 elevado a menos 2, que vai para infinito. Então, ao fazer isso, eu estou acrescentando zeros. Eu estou polos em z igual a zero, desculpa. Eu estou acrescentando polos no z igual a zero. Então, pode ser que o z igual a zero estava na ROC e agora não está mais. Só tem que ver isso, se você vai ter um sobre z alguma coisa. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Ó, esse caso aqui, ó. Nesse exemplo aqui, é um sinal lateral direito, tá aqui, ó. Certo? Porque no caso aqui não está naquele formato que a gente está acostumado, né? O formato que a gente usa para calcular transformadas em inversa é em z a menos 1. Isso aqui, como eu falei, isso aqui ela só é útil, esse formato em potência de z só é útil para você calcular os polos e zeros, né? A partir daqui a gente vê que ele não tem zeros e tem um polo em 1/4, z igual a 1/4, tá? Então ele transformou aqui na forma em z a menos 1. Aqui, bom, aqui está da forma que a gente conhece. Então, aqui, ó, para calcular a transformada inversa disso aqui, a gente tem duas formas de fazer, ó. Se eu dissesse para você, pessoal, calcule a transformada z inversa disso. Aí você tem que fazer o quê? Expansão e fração parcial, né? Tá aqui, ó. Ele fez a divisão de polinômios, tinha que fazer a divisão de polinômios, aí aí pronto. No caso de expansão e fração parcial não precisa porque só é z igual a 1, mas não precisa expandir em fração parcial, mas precisa fazer a divisão de polinômios. Ó. Tá aqui, ó. Ele achou isso aqui, ó. Isso é da maneira bruta, digamos assim. A outra forma de fazer é você ver que isso aqui, ó, ele é aquele sinal que a gente já conhece, no caso, 1/4 de 1 menos... Desculpa. 1 dividido por 1 menos 1/4 z a menos 1, multiplicado em cima por z a menos 1. Esse z a menos 1 em cima, ó, ele está só deslocando no tempo de 1. Então, como é que ele faz? Ó? Ele faz assim, ó, tá vendo? Ó? Esse sinal aqui, entre parênteses, a gente já sabe quem é, a gente já conhece. É 1/4 elevado a n de n. E esse z a menos 1 ele está deslocando o tempo de 1. Então, é muito mais fácil dessa propriedade direto achar isso aqui. Sem precisar fazer divisão de polinômios. Ó. Já achei direto. Professor, mas deu diferente essas duas expressões. Ó. A 3,57 deu diferente da 3,59. São diferentes, mas são a mesma coisa, tá? É porque isso aqui está expresso de outra forma. Mas se você for fazer a conta, dá a mesmíssima coisa, tá? Igualzinho, idêntico. Tá? Ok? Então, esse exemplo. E você vê que ó, nesse caso aqui, ó, esse caso, ele acrescentou, no caso, esse sinal original aqui, ó, sem esse z a menos 1 aqui, ó, ele tinha um polo em z igual a 0, um 0 em z igual a 0 e um polo z igual a 1/4. É isso aqui, ó, sem isso aqui, ó, sem isso aqui, só esse entre parênteses. Ele tem um 0 em z igual a 0. Quando eu faço o deslocamento, eu acrescento um polo em z igual a 0. Aí eu cancelo esse 0, tá? No caso aí, a ROC vai continuar sendo a mesma, porque ele, enfim, porque a ROC já não incluía o z igual a 0, tá? Mas é isso que eu quero dizer com exceto possivelmente z igual a 0.
Se você acrescenta, ao fazer isso, você está acrescentando polos em Z igual a zero. Pode ser que ao acrescentar esse polo em Z igual a zero, você faça a região de convergência não existir mais ali no Z igual a zero. Nesse exemplo, ela já não tinha no Z igual a zero, então não mudou. Tá? Então, assim, tem essas propriedades... Peraí, cadê a outra? Enfim. Tem essa propriedade aqui, eu também não vou demonstrar, que é a inversão temporal, que é super parecido com aquela da transformada de Fourier, certo? Que é quando eu faço isso chamado espelhamento, né? Que eu substituo o n pelo menos n, né? E aí a transformada z vai ser 1 sobre x, 1z, 1 sobre z, né? E a região de convergência, que eu quero dizer com isso é que os polos, eu tinha um polo em z igual a A, agora o polo vai ficar em z igual a 1 sobre A. Os polos vão ser invertidos, vai ficar 1 sobre, ou 1 sobre A, né? Se o polo era igual a A. Ok? É uma maneira simplificada de dizer. E no caso aqui, se era um sinal lateral direito, ele vira lateral esquerdo, certo? Porque eu estou espelhando. Se era lateral esquerdo, vira direito, direito vira esquerdo. Se era bilateral, continua bilateral. Tá? Aí vai ter que ver caso a caso, enfim. Essa propriedade aqui é do conjugado, também é uma propriedade bem simples, não muda a ROC, né? Ela apenas diz que se eu conjugo no tempo, eu vou conjugar a transformada Z e o Z, certo? Eu vou apenas conjugar os polos e zeros. Os polos e zeros, agora, ele conjuga, se era em A, agora é em A conjugado. Mas não muda a região de convergência. E temos o teorema da convolução, que diz que a convolução no tempo é o produto das transformadas Z, certo? Isso aí é assim, mais uma vez, a consequência direta do fato de que z elevado a n, onde z é complexo, é uma alta função de sistemas lineares invariantes no tempo. Tá? Então, e a transformada z expressa um sinal como soma ponderada z elevado a n. Então, a mesma ideia que a transformada de Fourier. Tá? Então, a teorema da convolução se aplica diretamente à demonstração. Seria igual àquela que a gente viu para a transformada de Fourier, idêntica. Tá? E aqui o que eu estou dizendo é o mesmo que eu falei para linearidade, para soma de duas transformadas z, né? Quando eu faço isso aqui, ó, se nesse produto aqui não houve um cancelamento de um polo de x com zero de y, ou zero de y com polo de x, então a região de convergência desse produto vai ser a interseção das regiões de convergência, de x e y. Tá? Mas, no caso aqui, mas se houve um cancelamento de polos e zeros, então a região de convergência se torna maior. Eu vou mostrar nos exemplos como fazer isso. Né? No caso aqui, normalmente, você vai ter y, vai ser a convolução de x com h, né? Então vai ser o y de z, vai ser x de z com h de z, tá? Na frequência. Ele está falando x, y aqui, mas normalmente vai ser, no caso, y de z é x de z vezes o h de z. Tá? E aí a função do sistema h de z é o y de z sobre x de z. Tem a propriedade da diferenciação, que a gente vai usar menos também. Essa propriedade aqui não é tão importante. Eu vou deixar vocês olharem em casa, tá? E tem a outra propriedade muito importante, que é essa muito importante, multiplicação por um exponencial, que é se eu multiplico um sinal no domínio do tempo por z elevado a n, então na frequência equivale a ter x de z dividido por z0. Professor, tinha essa propriedade na transformada de Fourier? Tinha, super parecida. Na transformada de Fourier dizia assim, se eu multiplico um sinal x de n por exponencial de j ômega 0 n, eu vou ter um deslocamento na frequência. Certo? Aquele shift, aquele deslocamento na frequência. Mas é exatamente isso aqui, ó. Você fazer, né, ficava na frequência, ficava x de exponencial de j ômega menos ômega 0, né? Ficava ômega menos ômega 0. Olha, ômega menos ômega 0, exponencial de j ômega menos ômega 0 é o mesmo que dividir exponencial de j ômega dividido por esse exponencial de j ômega 0. Vou repetir. A propriedade do deslocamento na frequência era exponencial de j ômega menos ômega 0. É o mesmo que você dividir exponencial de j ômega dividido por exponencial de j ômega 0. Tenta escrever isso aí que eu falei. Tá? É a mesma coisa que eu estou dividindo, só que tem um módulo aqui. Tá? Então, isso aqui é a generalização daquela propriedade de deslocamento na frequência. Multiplicação por um exponencial complexo no tempo, deslocamento na frequência. Tá? E aqui ele está querendo dizer que todos os polos vão ser multiplicados por Z0. Tá? Então, se eu tinha um polo em Z igual a A, o polo agora vai ser A vezes módulo de Z0. Desculpa, A vezes Z0, desculpa. A vezes Z0. A região de convergência vai ser a mesma, só que ela só vai ser ou dilatada ou comprimida, dependendo do módulo de Z0, tá? Mas vai ter o mesmo formato, só que aqueles polos que estavam delimitando a região de convergência vão ser multiplicados por Z0. Tá? Ok? Só um segundo.
Coloquei aqui rapidamente esse teorema do valor inicial. Ele diz o seguinte, olha, se uma sequência for causal, certo? Então, o limite do x de z quando z tende a infinito é x de zero. Como assim? Se uma sequência for causal, tá bem frio aqui, melhor, mas enfim, acho que dá para entender. É porque tá aqui, olha, causal, só vai de 0 até, só tem para x positivo. Na verdade, assim, isso é um abuso de linguagem, tá? O conceito de causalidade, ele só serve para sistemas, não serve para sinais, certo? Assim como o conceito de estabilidade, é para sistema, não é para sinal. Mas existe um abuso de linguagem. O que é um abuso de linguagem? É precisar dar uma exageradinha ali e acaba dizendo que um sinal é causal. O sinal é causal. Ah, o que é um sinal causal? A rigor não tem sentido físico isso. Mas é porque a gente pega aquela propriedade, né, que um sistema é causal se a resposta de impulso for nula para n negativo, né? Então a gente acaba usando, o livro acaba usando isso também. Uma sequência causal é um sinal causal é um sinal que é como se ele fosse uma resposta a impulso, o sistema seria causal, entendeu? É aquele que é nula para n negativo. Então, se o x de n é nulo para n negativo, eu só vou ter as potências positivas aqui, aliás. O x de n positivo, eu só vou ter potências negativas. Isso aqui é um menos, bem aqui, ó. ZA-1, ZA-2, ZA-3, assim vai. Só as potências negativas em Z. Então, se o sinal é causal, ele só pode ter essas potências negativas, ele não pode ter as potências positivas. E aí, quando eu fizer Z tender a infinito, todas elas vão se cancelar, vai ficar só x de zero. Entendeu? Se é um sinal não causal, ele vai ter z ao quadrado, z ao cubo, e aí quando eu fizer z tender a infinito, isso não vai ter limite, vai tender para infinito, entendeu? Então, basicamente, para que a gente vai servir esse teorema do valor inicial? Vai ser aqui, ó, como tem nessa questão aqui, a questão 3.11, é o seguinte, você pode, só olhando para o sistema, ela pede assim, ó, determine se o sistema pode ser causal, na verdade, causal ou causalizável, só olhando, sem calcular transformadas em inversa. Sem calcular transformadas em inversa, só olhando, você deve saber se esse sistema é causal ou causalizável. Como assim? Você vai achar o limite disso aqui de z tendendo a infinito. Se z tendendo a infinito existe um limite, certo? É porque esse limite é x de zero. Então é porque ele é causal, certo? Ou causalizável. Se esse limite não existe, se esse limite não existe, então o sistema não é causal. Não pode ser causal. Por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. Esse B aqui, ó, ele tem uma potência de z embaixo e z ao quadrado em cima. Então, como z ao quadrado em cima e z embaixo, quando fizer z tendendo a infinito, tende para o infinito. Então, esse sistema da letra B, ele jamais pode ser causal. Certo? Tá? Já o da letra A, por exemplo, é ZA-1 em cima e Z embaixo. ZA-2 em cima. ZA-2 em cima e ZA-1 embaixo. Você pega só o termo dominante, né? ZA-2 em cima e ZA-1 embaixo. Então, você pode multiplicar por Z ao quadrado em cima e embaixo, né? Aí você ia ficar com potências de Z embaixo e potências de zero em cima, né? E aí, quando você fizer Z tendendo a infinito, isso aí vai dar um número, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui a 3.11 no solução de manual, tá aqui, ó. No caso da letra A, daria 1. Então, aí você multiplicaria por Z ao quadrado de cima e baixo, né? E aí, ou seja, você pode saber se o sistema é causal ou não só olhando para ele, entendeu? Essa é a grande utilidade desse teorema de valor inicial, tá bom? E só para terminar, então a gente vai usar essa propriedadezinha aqui do deslocamento no tempo, ó, certo? Quando eu desloco no tempo de 1, eu multiplico por Z a menos 1, tá? Para fazer a relação, eu até mencionei isso rapidamente, a relação entre equação de diferenças e a função do sistema. Imagina que eu tenho uma equação de diferenças aqui. Ele fez de um outro jeito, tá? Enfim, né? Fiz de outro jeito, mas assim, isso faz muito tempo. Mas assim, aplica a propriedade do deslocamento, certo? Essa propriedade aqui, ó, deslocamento do tempo. Aqui, ó, que aí isso aqui vai dar somatório da direita, né? Vamos lá. Somatório de K 0 até M, de BK. Aqui, se eu aplicar a transformada Z e aplicar aquela propriedade, vai dar x de K, x de Z, desculpa, x de Z, né? E aí, como está deslocado de K, fica x de Z, Z a menos K, certo? X de Z vezes A menos K. E aqui vai ficar esse somatório em K de 0 até N, A de K. Aí, aplicando a transformada Z, a propriedade vai ficar Y de Z vezes Z a menos K, certo? Ele fez de outra forma aqui, enfim, usando como se fosse a Z elevado a N de entrada.
Aí, como a gente sabe que quando eu lá nos primeiros slides, se eu entro com z elevado a n, na saída eu tenho com z elevado a n vezes o h de z. Ele fez assim, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo, tá? Mas tentem fazer do jeito que eu falei, ó, usando a propriedade de deslocamento, vai ficar x de z vezes z a menos k. E aqui y de z vezes z a menos k, certo? Aí você vai colocar o x de z para fora, o y de z para fora, né? E aí vai multiplicar em cruz e vai chegar nisso aqui, tá? Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tá? Não é que tá errado isso que eu fiz, não, tá certíssimo. Só que, ó, vocês podem olhar dessa forma aqui também, ó, tá vendo? Ele aplicou, aí deu isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, só dê uma olhada nisso aqui, dê um pause aí, dê uma olhada, tá? Ó, aí chega nisso aqui embaixo, tá? Ó, tá vendo? Aqui veio do propriedade de deslocamento, tá? Aí tirou o x, eu tenho evidência do x de z, y de z, multiplicou em cruz e chegou nisso aqui, ó. Tá? Então, ó, isso aqui é também parece disso que a gente viu em transformar de Fourier, né? Se eu sei a equação de diferença, eu posso diretamente saber quem é a função de sistema, assim como posso saber quem é a resposta de frequência. Ó, os coeficientes do A vão ser os coeficientes do denominador e os coeficientes do B do numerador, em potências de z a menos 1. Tá? Direto, é só olhar, vai dar direto os mesmos coeficientes. Tá? Por isso que a gente usa tanto, ó, por isso que tinha isso aqui, ó, por isso que a gente usa tanto transformada z desse tipo aqui, em potência de z a menos 1, por conta disso, porque eles vêm diretamente da equação de diferenças e da propriedade de deslocamento no tempo, entendeu? Então, isso aqui diretamente, olhando a equação de diferença, eu sei quem é a função de sistema, tá? Ou a resposta de frequência que a gente já tinha visto. Tá? E para terminar, tem também uma representação que a gente chama, tanto é que, desculpa, se vai fazer umas práticas de MATLAB, alguns de vocês já fizeram, mas eu vou dar chance para quem não fez refazer, tá? Quando você vai usar um filtro no MATLAB, se ele for de resposta pulso infinita, você pode entrar com a convolução, aí você faz a convolução. Mas a gente normalmente, nas nossas práticas, a gente vai usar um filtro de resposta pulso infinita, chamado filtro de Butterworth. Ele tem resposta pulso infinita. Quando você tem uma função que chama Butter, ele te dá, como é que ele define o filtro? Ele dá os AKs e os BKs. Ele dá dois vetores, os A's e os B's, que são esses coeficientes aí. Entendeu? Aí na hora de filtrar todas as funções, eles têm como entrada o A e o B. Então esses A e B definem a equação de diferenças. A partir dele você sabe a resposta ao impulso, a resposta em frequência e sabe a função de sistema. Bem facinho, só usando isso. Mas algumas funções também, eles aceitam que você, em vez de você diga quem é o A e o B, existe uma representação chamada também ZPK, que é zero polos e ganhos. O que é a ZPK? Não sei se vocês sabem também, vou procurar aqui. Então, achei aqui, tá aqui, isso é chamado de teorema da decomposição. Não sei se vocês lembram disso, você tem um polinômio de qualquer, né? Aqui, você pode decompor o polinômio dessa forma aqui, ó, qualquer polinômio, tá? Onde esses R são as raízes, tá? Porque aqui fica explícito quem são as raízes. Em vez de você definir, aqui você tem que definir quem são os coeficientes do polinômio, na de cima. Na de baixo, vocês basta saber o AN, aí tem que saber as raízes do polinômio. Então, a gente pode aplicar essa mesma ideia aqui, ó, tá? Só que agora, não é em potência de z, é a menos 1. Aí fica uma coisa parecida com aquilo ali, certo? Vocês podem tentar fazer em casa, quem tiver mais interesse, uma coisa parecida, que é isso aqui, ó. Você vai, esse aqui, ó, esse aqui de cima, esse somatório aqui, esse polinômio z a menos 1, ele vai ser expresso dessa forma aqui, ó. B0 vezes esse produto aqui, ó. Entendeu? É como se fosse uma versão daquilo ali, só que em potência de z a menos 1. Ele fica o produto desses termos aqui, onde o CK são zeros. E embaixo, esse polinômio de baixo aqui, ó, eu expresso como esse produto. A0 vezes esse produto aqui, ó, onde o DK são os polos. Tá? Eu posso expressar... É como se fosse isso aqui, pessoal. Ó, resumindo, é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Isso aqui, pronto. Ó. Tá aqui. Aqui é o normal, o polinômio, e aqui é a forma fatorada dele. Pronto. Só que no caso aqui o A0 e o B0 são 1, eles não tem o A0 sobre o B0 dá 1, mas é isso aqui, ó. Aqui é a forma normal e aqui é a forma fatorada. Essa da esquerda é essa forma aqui, ó. E o da direita é essa forma aqui. Só qual a diferença? Só porque é a forma fatorada já, certo? E aí você representa eles em termos dos polos e zeros e o ganho, ó. Aqui, eu basta dizer quem são os polos da direita, aqui eu sei os coeficientes. Aqui eu sei quem são os polos, zeros e ganho, tá?
essa é a chamada representação ZPK, de zero polos e ganho. Ganho, no caso, esse é A0, B0, sobre B0. Tá? Então, sabendo quem é os polos e zeros e o ganho, que é um escalar, eu sei perfeitamente quem é o meu sistema também. É uma outra forma de representar. Ok, pessoal? Com isso a gente termina a parte 2 de transformada Z, a parte teórica de transformada Z. O próximo vídeo vai ser exercício sobre esse capítulo de transformada Z. Um abraço.